Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o foco é uma tensão comercial que escalou bem rápido, né? A decisão do presidente americano Donald Trump de repente, interromper negociações com o Canadá. E o gatilho para isso foi, olha só, a intenção do Canadá de taxar serviços digitais. E não qualquer serviço, mas os das gigantes de tecnologia, as Big Techs americanas. Para a gente entender esse cenário todo, a gente está olhando notícias bem recentes de hoje mesmo, 27 de junho de 2025. Elas detalham essa ação do Trump e também tem um artigo de opinião interessante que analisa as consequências, sabe? E com foco especial no que isso pode significar para o Brasil. Então, o nosso objetivo aqui é bem claro. A gente quer tentar desvendar o que está por trás dessa ruptura assim tão abrupta. E por que essa situação toda acende um alerta para outros países, né? Inclusive o Brasil, claro. Principalmente se a gente pensar nas discussões e decisões recentes por aqui sobre plataformas digitais. Vamos investigar isso juntos. Começando então pela ação do Trump. Ele foi para a plataforma dele, a Truth Social, e anunciou o fim das negociações. E ele usou palavras fortes. Chamou o imposto canadense de escandaloso, um ataque direto e flagrante aos Estados Unidos. E não parou por aí, né? Ameaçou anunciar tarifas contra o Canadá logo, nos próximos 7 dias. Uma escalada bem rápida, não acha? Rapidíssima. E, assim, o que as fontes deixam muito claro é a conexão direta, né? Essa reação dele e a proteção das gigantes de tecnologia americanas. A gente está falando de Google, Meta, Amazon. Essas empresas, elas são vistas como um pilar de apoio importante para o governo Trump. A mensagem que ele manda para o Canadá e para o mundo todo, na verdade, é inequívoca. Qualquer tentativa de taxar ou regular de forma mais forte essas empresas vai ser vista como uma afronta aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ele até fez uma comparação com a União Europeia, que também tem seus atritos com os Estados Unidos por causa disso, de taxação digital. Isso sugere um padrão, né? Uma defesa bem assertiva desses interesses corporativos. Essa defesa assertiva é um ponto crucial mesmo. E como que essa postura americana, assim, mais agressiva, reverbera aqui no Brasil? Porque, bom, recentemente a gente teve uma decisão importante do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ampliou a responsabilidade das plataformas sobre conteúdo postado por terceiros. Isso mexe com o Marco Civil da Internet, nossa lei base para a rede, quer dizer, mexe diretamente com o modelo de negócio dessas empresas. Como o governo brasileiro está lendo esse cenário lá fora, pensando nas ações aqui dentro? Olha, segundo fontes de alto escalão do governo que foram ouvidas nos materiais que a gente analisou, a situação é vista com bastante cautela. É definida como uma, abre aspas, potencial área de conflito com os Estados Unidos. E o mais significativo, parece que já comunicaram informalmente, sabe, certas linhas vermelhas para a Casa Branca. A principal delas é: o Brasil não vai aceitar nenhum tipo de sanção contra autoridades brasileiras, tipo ministros do STF, por causa de decisões judiciais. Isso é forte, linhas vermelhas. E o que aconteceria se essa linha fosse cruzada? As fontes detalham qual seria a reação do Brasil? Sim, uma sanção contra uma autoridade seria vista como um ataque direto, um ataque às instituições e à soberania do país. A resposta, segundo essas fontes, viria na esfera política e seria, e a palavra usada foi, contundente. Não detalham exatamente como, mas, assim, indica uma disposição por uma crise diplomática séria, né? Existe uma preocupação bem palpável de que as próprias Big Techs, se sentindo prejudicadas pela decisão do STF sobre o Marco Civil, façam um lobby pesado lá em Washington. Um lobby por algum tipo de retaliação contra o Brasil, entende? E aí soma-se a isso uma preocupação mais geral sobre possível ingerência externa nas eleições de 2026. O cenário fica bem complexo. E vale ressaltar, né? Sanções americanas contra autoridades brasileiras seria algo assim totalmente inédito na nossa longa história de relações. Entendi. Então, o que está emergindo das fontes é um quadro de tensão global crescente mesmo. De um lado, os Estados Unidos, usando seu poder político, seu poder comercial, para defender com força suas gigantes de tecnologia. Do outro lado, países como o Canadá, nações da União Europeia e agora, potencialmente, o Brasil, tentando criar suas próprias regras, seja por imposto, seja por regulação de conteúdo dentro dos seus territórios. Fica muito claro que o poder e a influência dessas empresas já não se limitam só ao digital, né?
transborda e muito para a geopolítica. Exatamente. E essa dinâmica toda, bem complexa, que as fontes ajudam a gente a mapear, levanta uma questão fundamental para a gente pensar um pouco, né? Algo que vai além das notícias do dia, que é de que forma essa ascensão enorme, esse poderio todo econômico e político das Big Techs, está na prática redesenhando conceitos que a gente achava que estavam estabelecidos. Conceitos como interesse nacional, soberania na era digital. Será que a gente está vendo a política externa se tornar uma ferramenta, não só para proteger fronteiras físicas, mas também para defender ecossistemas digitais globais e modelos de negócios específicos? É uma reflexão sobre as novas formas de poder no século XXI, né? Que essa situação toda acaba nos impondo.